Olá, você cidadão do mundo. Hoje iniciamos o podcast da minha coluna no jornal Diário Campineiro, que se chama Giramundo, cujo nome emprestamos para o nosso trabalho. No jornal como aqui, o nosso intuito é falar sobre tecnologia, inovação e meio ambiente. E, para isso, a gente tem uma licença poética para falar de tudo. Eu, particularmente, me identifico muito com as ações de sustentabilidade e meio ambiente. Então, para a estreia do nosso podcast, quem está aqui com a gente é Felipe Alvarez, gerente de sustentabilidade da Azul Linhas Aéreas. Olá, Felipe, muito bom ter você aqui com a gente. Olá, Lília, tudo bem? Tudo Prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite do Diário. Vai ser muito legal conversar com você hoje. Então, bora lá, como falam, né? Vamos começar falando do projeto que a Azul tem com os povos ribeirinhos da Amazônia. E qual o impacto dessa ação da Azul na economia local? Legal. Bom, esse é um grande projeto, talvez eu diria que é o principal projeto de sustentabilidade da Azul hoje. O nome dele é o Movimento Ara, todas as Amazônias sobre o mesmo céu azul. E por que todas as Amazônias e não a Amazônia? Porque a gente sabe que a região amazônica ela é composta por floresta, por agricultura, por indústria, né? Haja vista a Zona Franca de Manaus, por cidades muito pujantes. Então, são diversos tipos de habitantes e de culturas dentro do mesmo território. E é um território desafiador. E muito extenso, né? E muito extenso. E a extensão do território traz esse desafio e, além de tudo, a questão hidrológica, né? Os rios da Amazônia cortam todo o território amazônico e muitas pessoas, né, que moram distante das capitais, elas têm muitas dificuldades de acessar as capitais. Então, por exemplo, quem mora no interior do Amazonas, às vezes chega a levar 10 dias de barco para chegar até Manaus. E isso sempre foi um desafio para o desenvolvimento da região. E a Azul, aliás, antes da Azul existir no Brasil, existiam apenas 15 destinos aéreos dentro da Amazônia. Hoje, com a Azul, são 56 destinos. A Azul, pelo modelo de negócio dela, de conexão de pequenas cidades com os grandes hubs, promove essa capacidade de desenvolvimento de território através da conectividade aérea. E quando a gente olhou para isso, falou, poxa, eu tenho uma malha fantástica dentro do território amazônico, como que eu posso aumentar o impacto positivo que a minha presença nesses territórios tem? Então, a gente identificou que boa parte da produção de produtos amazônicos, da sociobioeconomia, como a gente gosta de dizer, não saíam do território, porque o frete acabava inviabilizando o transporte desses produtos, seja porque o produto a ser transportado 9, 10 dias de barco estragava. A gente que mora numa cidade como Campinas ou São Paulo não consegue nem imaginar isso. Exato. Né? Ou porque simplesmente 30% do custo final do produto acabava sendo frete. Então, dificilmente você encontrava antigamente em supermercados, em comércio aqui na região sul-sudeste, produtos amazônicos. E a gente identificou que existiam movimentos de produtores, de empresários na Amazônia querendo quebrar essa barreira. A gente se aproximou desses movimentos e propôs, olha, eu vou te dar 80% de desconto no frete para você poder chegar com seu produto tanto aqui na região sul-sudeste como eventualmente até exportar. Então, basicamente, o Movimento Ara nasce com essa ideia de aproveitar que eu estou chegando em cidades como, por exemplo, São Gabriel da Cachoeira, que é super no interior do Amazonas, e quem está produzindo castanha, produzindo açaí, chocolate naquela região, por exemplo, consegue exportar, trazer o produto dele de São Gabriel da Cachoeira para Manaus e de Manaus para o mundo. Né? Exatamente. Então, só uma parte. Esse novo, não sei se chama hub, né, se é assim que vocês falam, de destino de mais de 55, são destinos dentro da Amazônia, dentro não da de lá Amazônia. para cá. Não, exatamente. Daqui para lá são de 50 e são tantos, 56 cidades. 56 cidades dentro amazônicas. Dentro da Amazônia Legal estão sendo atendidas pelo transporte aéreo que pela Azul. Nossa, que bacana. Eu acho que pouca gente sabe disso. Porque a Azul ela tem uma frota muito diversificada. Né? A gente tem avião de 9 lugares, que é o Caravan, que esse é um grande aliado
do povo da Amazônia, porque às vezes ele consegue, às vezes não, é um avião que consegue descer em aeroportos muito pequenos, né? E até um avião um A350 que tem mais de 360 lugares que conecta aqui o aeroporto de Viracopos com Orlando, com Paris, com Lisboa. Enfim, a gente sai do menor pequeno ao maior, cobrindo diversas intermediários. Então, a gente consegue conectar uma cidadezinha pequenininha, como São Gabriel da Cachoeira, com Manaus, e a partir daí a pessoa que pegou o avião lá em Manaus, chegou em Manaus de avião de Cessna e sai de Manaus e vai para a Flórida, por exemplo, de um A330. Nossa, é bem expressivo, né? A mudança é bem expressiva principalmente para o produtor local, né? Sim. Não o legal. Quais os impactos, né? Quais o impacto disso na economia? Você está falando de quantas pessoas, mais ou menos, assim, números? Tá. Quantas empresas, microempresas ou cooperativas, assim, no total de empresas e depois um total de pessoas, direta e indiretamente? Hoje, a gente está com mais de 60 empreendedores cooperativos. Os associados são desde cooperativas até empresários mais estruturados. Ao todo, a gente está falando de 60. Certo. 60 CNPJs. 60 CNPJs, mais ou menos 60 CNPJs. Um destaque especial para uma associação que atua na região, que é a Assobio, Associação da Sociobioeconomia. E eles ajudam a organizar essas empresas, esses associados, numa agenda mais positiva para que a sociobioeconomia da Amazônia seja reconhecida pelo Brasil e pelo mundo. E aí, quando a gente fala em famílias ou pessoas que são positivamente impactadas, a gente já está na casa das 3 mil pessoas ali. Mas não tem um dado muito legal que se eu pegar todas as áreas... Bom, eu tenho uma fazenda aqui, tenho uma cooperativa ali, tenho uma indústria aqui. Se eu pegar todas as áreas que esses mais de 60 empreendimentos ajudam a manter preservado, a gente está falando de mais de 10 milhões de hectares de floresta que, de forma indireta, pela atuação da Azul, estão sendo mantidas em pé. Para você ter uma ideia do que são 10 milhões de hectares, a gente está falando do tamanho da área de Portugal. Então, assim, é um território gigantesco dentro da Amazônia. É um país inteiro dentro da Amazônia Brasil, né? Que está sendo mantido preservado pela sociobioeconomia. Então, quando a Azul fomenta a sociobioeconomia, a gente está buscando, de forma indireta, mas com bastante objetividade, ajudar na manutenção da floresta em pé. A Azul tem alguma ação educativa com os povos da floresta diretamente, ou vocês trabalham apenas que não é apenas, né? É uma maneira de falar, na questão do transporte? Sim, a gente tem. Principalmente para esses empreendedores. Então, muitas vezes a gente sabe que o empreendedor, principalmente no Brasil, tem muita dificuldade de planejar o próprio negócio. Então, a Azul tem uma universidade própria chamada UniAzul, em que basicamente a gente dá todos os treinamentos necessários para os nossos funcionários, para os nossos pilotos. Mas a gente abriu a UniAzul, principalmente o braço virtual da UniAzul, que a gente tem diversos cursos, desde como preparar uma apresentação no PowerPoint até como fazer uma reunião de vendas com o cliente. Então, a gente abriu para que esses cadastrados no projeto possam acessar essa universidade e fazer esses cursos. Além disso, esses são cursos genéricos, né, que estão na plataforma, mas que são muito úteis. Além disso, a gente, em parceria com outras empresas, clientes da Azul, que se interessaram em apoiar o projeto, então, destaco aqui a empresa KN Nagel, que é uma empresa alemã, especializada em importação e exportação. Então, a gente convidou os especialistas da KN para dar um curso presencial lá na UniAzul para mais ou menos 25 empreendedores que a gente trouxe, a gente deu a passagem para eles virem para a UniAzul para poder ter esse curso, porque existem produtos e principalmente produtos alimentícios produzidos por essas pessoas que são de altíssimo nível e que falam, poxa, esse produto podia estar no mundo inteiro, né? Por exemplo, a gente tem um chocolate sendo produzido em Manaus, que o produtor, o associado, ele não planta o cacau, mas ele compra cacau somente de agricultores familiares do entorno e paga mais
pelo cacau do que, em geral, ele conseguiria, o produtor venderia no comércio normal. Então, ele gera um impacto super positivo na sociedade, fomentando a agricultura familiar, e o chocolate dele é excelente. Além de tudo, a marca, a embalagem são muito bonitas. Poxa, por que esse empreendedor não está exportando esse chocolate? Vamos ajudar ele a entender as possibilidades, né? Obviamente que a Azul não vai fazer o processo de exportação para ele, mas a gente está tentando criar um ambiente de fomento para que esses empreendedores possam acessar esses mercados novos. Felipe, tecnologia e inovação são essenciais na sustentabilidade, né? Quando se fala em sustentabilidade. A Azul tem implementado ou está em processo de implementação de inovações tecnológicas para melhorar a eficiência e reduzir o impacto ambiental? Sem dúvida. Bom, no Brasil não é tão comum, mas já é um movimento bastante forte, na Europa principalmente, de a vergonha por voar. As pessoas na Europa têm vergonha de usar avião porque falam, puxa, mas o avião polui tanto, o avião... E, de certa forma, é um equívoco. Porque, obviamente, qualquer veículo que queima combustível fóssil está gerando poluição. Mas quando a gente olha para a parcela que a aviação global tem na emissão de carbono, por exemplo, a gente está falando de menos de 2%. Bom, 2% globalmente não é tão pouco assim. Quando a gente olha para o Brasil, a aviação brasileira responde por 0,3% das emissões nacionais e 0,02% das emissões globais. Ou seja, muito pouco. É muito pouco, mas mesmo assim isso não significa que a gente não tem que fazer a nossa parte. Sim. E a Azul vem desde 2016 num programa chamado Programa de Eficiência de Combustível, implantando inúmeras ações de tecnologia para melhorar a eficiência do consumo de combustível, porque no caso da aviação, a emissão de poluentes e de CO2 está diretamente ligada à queima de combustível. Então, quanto menos eu queimo combustível, menos poluente menos carbono eu emito. Então, desde 2016, esse programa de eficiência de combustível aliado a um outro programa super importante que está muito ligado à tecnologia, que é o de renovação de frota. Aviões mais modernos, mais tecnológicos, são muito mais eficientes, muito menos emissores de carbono. É como carro, né? Carro velho gasta Exatamente. mais e um carro novo, né? Exato. E hoje a Azul, ela é a dona da frota mais jovem do Brasil, uma das mais jovens do mundo. A idade média da frota da Azul é de 7 anos e meio. Se a gente compara com as nossas concorrentes nacionais, a gente está falando de 11 a 12 anos, mais ou menos. Ou seja, a gente tem uma frota muito jovem, muito moderna, tecnológica, e que isso faz com que a gente tenha uma emissão de carbono bem inferior ao restante da indústria. Prova disso é que a Azul é a única empresa da América Latina a ter as metas de descarbonização aprovadas pelo SBTi, que é uma sigla em inglês, é Science Based Target. Basicamente é um organismo da ONU que cientificamente e voluntariamente, você não é obrigado a submeter as metas para o SBTi, mas se você submeter, eles vão avaliar a sua estratégia de descarbonização e vão dizer o quê? A sua estratégia de descarbonização está alinhada ao Acordo de Paris e você consegue chegar nesse resultado. Porque tem muitas empresas de vários setores que propõem metas inatingíveis e aí você cai na caixinha do greenwashing. Então, a Azul, preocupada com isso, em demonstrar a sua intenção de inovar, ter uma frota tecnológica, reduzir as nossas emissões, a gente submeteu as nossas metas, ou seja, como que eu vou chegar até 2030, nesse caso, né, que é a meta de curto prazo, que está aprovada, como que eu vou chegar até 2030 reduzindo 46% da intensidade de emissões? O que significa intensidade de emissão? Que eu vou reduzir em 46%. Por exemplo, digamos que hoje, para cada quilômetro voado, eu emita 1 tonelada de carbono. É só um exemplo, tá? Então, significa que a gente quer chegar em 2030 que para cada quilômetro voado eu vou emitir 0,64 toneladas de carbono. A Azul vai continuar crescendo, ela vai continuar ampliando frota, mas ela quer fazer isso de uma maneira que ela emita menos por quilômetro voado. Isso é muito importante, porque eu não limito o crescimento da indústria, ou seja, eu posso continuar oferecendo serviço para cada vez mais gente, mais barato, e ao mesmo tempo fazendo isso de forma mais eficiente. Então, no final do dia, o quilômetro voado no Brasil vai ser menos agressivo no que toca carbono do que ele é hoje, graças a esse movimento de inovação e renovação de frota.
Nessa conta que você está fazendo, entra apenas a emissão de CO2. Você está falando só do Essa CO2. conta do SBTI é só CO2. Os outros problemas decorrentes da queima de combustível, os material particulado, enfim, todos os outros problemas que combustível fóssil gera, a gente vai estar querendo endereçar com biocombustível, ou o SAF, como é conhecido internacionalmente, que é o Sustainable Aviation Fuel, ou no Brasil, bioquerosene. Eu ia te perguntar sobre isso. Qual o papel dos biocombustíveis, né, nas operações da Azul e como a empresa está avançando nessa área, no uso? O uso de biocombustível faz parte dessa redução na emissão do CO2? Por quilômetro? Não. Não. Essa meta de redução de intensidade ela é baseada em inovação. Tá. Biocombustível ela vai reduzir não intensidade, ela vai reduzir a emissão nominal. Então, eu vou reduzir totalmente a minha emissão. Óbvio que vai contribuir com a intensidade também. Mas, por ser uma meta de curto prazo, então até 2030 eu quero ter 46% de redução de intensidade. E até 2045 eu quero ser net zero. Ou seja, eu quero... tudo que eu emito, eu compenso e reduzir o máximo possível que eu emito. E para isso, o único caminho viável hoje é o biocombustível, é o bioquerosene. A Azul vem desde 2014, 2015, fazendo alguns testes pontuais com bioquerosene. Foi uma das primeiras empresas do mundo a voar com bioquerosene. Mas não existe produção de bioquerosene no Brasil ainda, em escala comercial. Então, a Azul tem atuado fortemente construindo parcerias com associações e com potenciais produtores de biocombustível, de bioquerosene no Brasil, para fomentar essa cadeia. Porque a partir de 2027, foi aprovado recentemente na Câmara a Lei do Combustível do Futuro, que obriga o setor aéreo brasileiro a usar, a partir de 2027, pelo menos reduzir 1% das emissões totais, não intensidade, reduzir total, usando biocombustível. E a intenção do combustível do futuro é que no primeiro ano, 2027, vai ser 1% de redução, no segundo ano vai ser 2%, no terceiro 3%, até chegar nos 10%. A partir dos 10% a lei vai ser revisada. Então, para a gente conseguir cumprir as metas, tanto as de intensidade e principalmente a cumprir a lei, biocombustível é fundamental para o setor. Falando, né, especificamente do biocombustível e da importância que ele tem, a Azul, sabedora dessa importância, está investindo em tecnologia, inovação e pesquisa na área específica de biocombustível? Sim, a gente, ainda de uma maneira inicial, porque é uma indústria com uma demanda de capital extremamente grande. Então, a gente sabe que sozinhos nós não conseguiríamos mexer o ponteiro. O que a gente tem feito? A gente está investindo principalmente em fomento da cadeia de valor. Então, conversando com políticos, conversando com reguladores e conversando principalmente com quem está na indústria e pode produzir. Porque quem pode produzir biocombustível, mas ainda não está produzindo, tem um medo. Será que as companhias aéreas vão comprar? Então, a gente está se aproximando desses produtores para dizer, eu vou comprar. Mas a gente precisa conseguir fazer esse combustível ser relativamente barato. Porque hoje, na Europa, o biocombustível é comercializado 5 vezes mais caro, chega a custar 5 vezes mais caro em alguns países do que o combustível tradicional. Isso, para a realidade latino-americana, seria o fim da indústria. Impraticável. Então, mas a gente sabe que existem maneiras da gente fomentar a produção de biocombustível. Por exemplo, o BNDES criou uma linha de financiamento de 6 bilhões de reais para empresas que queiram produzir o biocombustível. Nem a Azul, nem outras companhias aéreas vão produzir biocombustível, mas a gente se aproximou dessas companhias que vão potencialmente produzir e falou, olha, para sinalizar a hora que você precisar, a gente conseguir chegar num modelo de preço que não vai ser 5 vezes mais cara, eu te dou um contrato dizendo, eu vou comprar tantos milhões de litros por ano. Isso é super importante para que o empreendedor possa captar recurso para produzir. Porque hoje a estimativa é que uma planta de biocombustível no Brasil, para produzir biocombustível de aviação, custa em torno de R$1 bilhão. Nossa, então é um investimento muito grande, mas extremamente necessário e que a gente precisa trabalhar em conjunto para que todos os atores da cadeia tenham segurança de que esse dinheiro não vai
de ser mal utilizado, tomar esse exatamente. caminho, né? Todo mundo tem que sentar junto, né, e conversar, né, sentar Sim. na mesma mesa, né? Felipe, a gestão de resíduos também é outro grande desafio, né? Especialmente nos voos, claro, a gente falou dos combustíveis, mas a sustentabilidade também compra passagem e viaja, né? Sim. Como fica essa produção, né, do uso de plásticos descartáveis, aquilo que é utilizado a bordo? Como é que a Azul trabalha isso? A Azul trabalha de duas formas principais, né? Quem já voou de Azul provavelmente viu as comissárias passando com uma sacolinha amarela antes da sacolinha preta. Aquela sacolinha amarela é a sacolinha para a gente recolher latas, porque a cor amarela é a cor de resíduos metálicos. Então, depois que ela passa recolhendo os resíduos metálicos, ela passa com a sacolinha preta pegando o restante. A reciclagem de alumínio é relativamente simples no Brasil. Então, a Azul, em solo, depois que o avião chegou na Terra, esse resíduo de alumínio é destinado para cooperativas. Então, as cooperativas podem usar essas latinhas para gerar receita. E o desafio está no plástico flexível, que é usado nas embalagens. É muito difícil você fazer uma gestão de reciclagem desse plástico. Então, o que a gente faz? A gente compensa o plástico. A gente usa a empresa Eu Reciclo, né, que é uma empresa de atuação no território nacional, que basicamente eles compram das cooperativas do Brasil inteiro uma espécie de crédito de plástico. Então, a cooperativa que reciclou, que separou, que deixou de mandar aquele resíduo para o aterro, além do dinheiro que ela ganha com a própria triagem e venda do material, o governo dá para ela essa possibilidade. Você tem um crédito, como se fosse um crédito de carbono, para você poder vender, ou seja, você tem uma receita adicional. Aí o Reciclo compra esses créditos das cooperativas e vende esses créditos para as empresas. Então, quando a Azul compra o crédito da Eu Reciclo, ela está fomentando a cadeia produtiva de reciclagem. Isso é uma solução definitiva? Não é definitiva. A gente precisa avançar para, de fato, eliminar todos os plásticos da cabine. Mas é um grande desafio no Brasil ainda por conta dos preços. A substituição de copos plásticos por copos de papel, por exemplo, ainda é muito onerosa para as companhias aéreas. Então, a gente também atua na cadeia para tentar desonerar o custo desses utensílios não plásticos, para que a gente, não só companhias aéreas, mas outras empresas em diversos setores possam acessar isso e substituir o uso de plásticos descartáveis. Cidadão do mundo, você que está aí nos assistindo no podcast Gira Mundo, gostamos muito quando vocês dão like. Isso torna o nosso conteúdo relevante e vai ser entregue para mais pessoas cada vez mais, e as redes sociais vão entender que o nosso assunto é bastante relevante. Você pode seguir a nossa rede social, que aparece aqui embaixo da sua tela. A gente vai dar todos os endereços clicáveis ou não, mas que você possa acessar de tudo isso, de toda a nossa conversa, os projetos da Azul, os projetos do Movimento ARA, os empreendedores que fazem parte, para quem quiser conhecer. A gente tem uma seleção de fotos muito bacanas também, que a gente está mostrando aqui ao longo da nossa conversa, né, enquanto a gente fala. São fotos maravilhosas dessa ação que acontece lá, né, com os povos ribeirinhos, né, na Amazônia, que é totalmente importante fazer chegar esses produtos, né, que vêm de lá, fazer chegar na grande metrópole, né, para que seja distribuído para todas as pessoas e para o mundo inteiro. Essa é a nossa grande importância, né? E é uma ação, assim, uma ação local, porque é lá na Amazônia, mas uma ação nacional de grande importância e de grande impacto. Felipe, muitas empresas estão adotando a compensação de carbono, e a Azul oferece ou planeja algum tipo de iniciativa para que os passageiros compensem as emissões dos seus voos, ou seja, que ele fique menos
menos culpado, se sinta menos culpado, como aquilo que você falou, né? Que ele não tem essa culpa do voo. A Azul oferece algum tipo de iniciativa? Oferece, sim. A gente tem tanto para o cliente, pessoa física, como para a empresa que contrata a Azul para viagens corporativas. No caso da pessoa física, quando ele compra a passagem dele, no finalzinho do processo de compra, existe uma opção. Você quer compensar as emissões do seu voo? Clique aqui e saiba mais. Quando ele clica, abre uma caixinha mostrando, olha, o seu voo para compensar vai custar R$3 a mais, 4, dependendo da distância percorrida, né? Viagens curtas custam mais barato, viagens longas são mais caras, mas a gente está falando de 3 a R$18, assim, não é R$18 hoje em dia é o que você gasta num café no aeroporto, né? É um cafezinho. Café caro, mas é um café. Sim, café de aeroporto. Café de aeroporto. E então o passageiro tem essa opção de como se ele estivesse comprando um espaço azul ou comprando uma bagagem extra. Ele pode adicionar a compensação na compra dele. No caso de pessoa jurídica, as empresas que procuram Azul, a gente tem diversos projetos em portfólio, né, de diversas, obviamente todos muito bem selecionados, com parceiros de reputação ilibada, que não tem interesse nenhum em correr risco de reputação, até para proteger o cliente também, no final das contas. Então, ele escolhe, dentre diversos projetos de carbono, diversos parceiros, qual que se adequa mais à necessidade dele, e a Azul simplesmente faz essa intermediação. Né? A intenção da Azul é ajudar o meu cliente a ter a melhor solução de compensação de carbono possível, com o melhor crédito, no melhor preço. Essa taxa extra de compensação do cliente, ela vai fazer parte daquele pagamento que você estava explicando, da compra do crédito do plástico com as cooperativas, e acaba o cliente, o passageiro, também fazendo parte dessa roda. No caso do carbono, especificamente, do passageiro que compra a taxa de compensação, a Azul não ganha absolutamente nada com isso. Né? A gente simplesmente repassa o dinheiro para o projeto. Então a gente até fala, é como se fosse uma doação, porque a Azul não... Obviamente que eu tenho que remunerar o parceiro que dá a solução tecnológica, pagar os impostos, e o líquido disso vai 100% para o projeto. Então, hoje, os passageiros que querem comprar no aplicativo da Azul, a gente está apoiando 2 projetos diferentes na Amazônia, projetos que têm impacto socioambiental relevante nas comunidades do entorno. Então, quando a gente compra o crédito de carbono, não é só a emissão que você está compensando, também está ajudando a manter um projeto que está criando impacto positivo para as comunidades ribeirinhas e tradicionais da Amazônia. Como o Movimento Ara. Exatamente. No momento, o projeto principal da Azul é o Movimento Ara, na Amazônia. Do ponto de vista de sustentabilidade socioambiental, sim, é o principal projeto. E, ao lado disso, tão importante quanto, é o nosso esforço para a viabilização de biocombustíveis no Brasil, que é fundamental para a gente poder continuar sendo uma empresa sustentável. E nessa questão, a Azul é associada à UBRABio. Exatamente. É isso, a União Brasileira do Biodiesel e Bioquerosene. Quer falar sobre isso? Eu acho super importante. Melhor, eu acho que é uma demonstração da Azul do interesse em fazer parte da criação de alternativas para que a gente tenha, de fato, o biocombustível de aviação disponível no Brasil. E a UBRABio tem um papel extremamente relevante de liderança dentro desse tema. Né? São extremamente atuantes, tanto do ponto de vista tecnológico quanto do ponto de vista político, no sentido de viabilizar as leis e os regulamentos necessários para que as coisas aconteçam. Então, quando a Azul decide ser um membro da UBRABio, apesar da gente não produzir combustível, a gente quer mostrar que a gente sabe que é importante fomentar a cadeia e fazer e estar associado a importantes atores desse processo é fundamental para que essa cadeia de biocombustível de fato pare em pé. E a gente acredita muito que o Brasil com certeza, ou tem a chance de ser o principal produtor de biocombustível para o mundo inteiro. Mas a gente tem que trabalhar para que isso vire realidade, porque, de novo, são investimentos grandes e a gente precisa fazer isso acontecer. Felipe, além dessa preocupação em sustentabilidade, né, referente à Amazônia, a Azul tem contribuído para o desenvolvimento social também
em outras comunidades, de outros destinos da Azul, pelo Brasil e pelo mundo todo? Sim, a Azul tem diversos programas de responsabilidade social corporativa muito importantes, né? Haja vista, por exemplo, o Outubro Rosa, né? A gente já tem até aeronaves pintadas de rosa durante o mês de outubro. Os comissários, os pilotos usam uniforme rosa. É um projeto muito grande da Azul, é o principal projeto de responsabilidade social, e a intenção é justamente recolher e apoiar a campanha contra o câncer. O câncer de mama, né? E além disso, tem um outro projeto, um grupo de projetos muito interessante que está debaixo do voluntariado da Azul. Hoje a Azul tem 16 mil funcionários, né? A gente gosta de chamar de 16 mil tripulantes, porque para a gente todo mundo é tripulante. Mais da metade, mais de 50% desses tripulantes participam de alguma ação voluntária ao longo do ano. Então a gente tem muito orgulho de dizer que nós temos uma comunidade interna extremamente engajada em fazer o bem. E o legal do programa de voluntariado da Azul é que você pode propor um projeto para o seu colega participar. Então a gente tem um website com inúmeros projetos de sustentabilidade, de apoio a mulheres, de apoio à criança, enfim, de todo tipo de categoria que você entra nesse portal. Isso aqui vai ter uma ação numa escola perto da minha casa, legal, quero participar, se cadastra, participa, né? Então isso é pelo Brasil inteiro, porque a gente tem base no Brasil inteiro. E respondendo à questão do levar essa questão do desenvolvimento territorial para outros lugares além da Amazônia, com certeza a gente tem intenção, né? Hoje o Movimento ARA chama Movimento ARA, todas as Amazônias sob o mesmo céu azul. A gente quer que em breve ele se torne Movimento ARA, todos os biomas sobre o mesmo céu azul, porque a gente sabe que todo o território brasileiro tem um grande potencial, né? Às vezes não é a sociobioeconomia, mas o turismo sustentável, ou outras características, exatamente, outras características regionais que são importantes e que com certeza podem ser fomentadas pela conectividade aérea. A Azul quer estar lá fazendo. A Azul já está lá, né? A Azul já está no Brasil inteiro, mas a gente quer ampliar essa visão de desenvolvimento territorial para o Brasil inteiro. Obviamente que a gente precisa fazer isso aos poucos. Em termos de sustentabilidade, Felipe, como você enxerga quais seriam os maiores desafios e as maiores oportunidades que a Azul tem de crescimento nessa área para se tornar, né, a companhia mais sustentável? Eu acho que, sem sombra de dúvida, o grande desafio, não só para a Azul, mas para todas as companhias aéreas do mundo, é a viabilização do biocombustível. Ele é um grande desafio, como a gente já comentou, são grandes investimentos, não é complexo, não é simples, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que o Brasil tem conhecimento e capacidade de produzir biocombustível desde a década de 70. Já visto o Proálcool, um programa inovador do Brasil há muito tempo atrás. Então, a gente sabe produzir biocombustível, a gente tem um agro extremamente competente para produzir esses insumos de forma sustentável. A gente não precisa aumentar 1 centímetro da área plantada no Brasil para produzir biocombustível, como, por exemplo, o álcool etanol de segunda geração, ou aproveitamento de resíduos agrícolas. Tudo isso pode ser utilizado para a produção de biocombustível de aviação. Então, a gente entende que esse é o grande desafio, por isso que a gente está atuando tão fortemente nisso. Eu acredito que, do lado da oportunidade, a Azul vai continuar explorando justamente essa malha aérea diversa que a gente tem, né? Da mesma forma como a gente atende diversos destinos menores, cidades menores no interior da Amazônia, a gente faz isso com o Brasil inteiro. Então, tem muitos lugares no Brasil, no interior do Brasil, que você só chega ou de carro ou de Azul. Então, a gente sabe que existe uma oportunidade enorme da gente fomentar o desenvolvimento territorial através do transporte aéreo. A gente fala de sustentabilidade e a gente não pode deixar de falar sobre focar na inclusão social também e em todas as questões que envolvem, né, a responsabilidade mesmo, né, a responsabilidade social. Como que a empresa enxerga e atua nessa questão da mulher dentro da empresa? Vocês têm alguma iniciativa em relação a isso dentro da Azul? Sim.
A Azul faz parte do movimento Elas Lideram, do Pacto Global, e a gente tem meta de até 2030 ter ao menos 30% de mulheres na liderança. Aí, hoje a gente está por volta de 27, 28, então a gente provavelmente vai cumprir essa meta sem problemas. A gente quer ir além disso, né? Com certeza a gente sabe que a equidade de gênero é extremamente importante e relevante para a sustentabilidade do negócio. Porque quanto mais diverso, haja vista a lógica de investimento, quanto mais diversa a sua carteira de investimento, menos risco você corre. Então, quanto mais diversa a sua empresa, quanto mais cabeças diferentes pensando sobre o mesmo problema, provavelmente não, porque já existem estudos que apontam que em ambientes menos diversos lucram mais. Sim. Então a gente sabe disso, a gente sabe que a aviação é historicamente um setor com mais predominância de homens, mas a gente vem trabalhando com diversos projetos e iniciativas para aumentar a representatividade, o número de mulheres, tanto em cargos de liderança corporativo, como dentro da cabine, dentro do avião, mulheres pilotando avião. Então, e aí falando dessa inclusão, a minha curiosidade, Felipe, quantas mulheres pilotos existe na Azul? Hoje a gente conta com 97 mulheres atuando como pilotas, como comandantes ou copiloto. Comandantes ou copiloto. Nossa, é um número expressivo, né? A gente que não está acostumada a ver, né, a mulher à frente, né, na liderança, comandando, né, pilotando um avião, eu me sinto muito feliz e lisonjeada de saber que tem esse número na Azul. Parabéns. E aproveitando, eu queria contar de um projeto super legal da Azul que chama Associação Voar. A Associação Voar é um projeto de voluntários, então acho que quase 100% dos funcionários da Azul contribuem com a Associação Voar. Como é que funciona? Eu, Felipe, por exemplo, escolho doar uma parte do meu salário mensalmente para a Associação Voar. Essa Associação Voar faz um grande fundo e esse fundo financia bolsas de estudos para formação de pilotos, formação de comissários de bordo e formação de técnico de manutenção. E, obviamente, que quando a gente vai distribuir essas bolsas, a gente sempre olha para a questão de diversidade também, né? Se existem mulheres interessadas em passar pelo processo seletivo para receberem uma bolsa, para se tornarem pilotas no futuro, a Associação Voar presta esse serviço para a sociedade. Nossa, que bacana. Vamos falar mais disso. Vamos. Então, existe um ingresso. Como é feito esse ingresso? Existe uma inscrição? Vocês divulgam? Sim. A pessoa procura? É uma coisa que o ano inteiro... A gente faz uma divulgação, sim. A área de responsabilidade social da Azul faz uma divulgação, convida as pessoas. Isso está muito ligado também a um outro programa de responsabilidade social da Azul, que é um programa de mentoria. A gente, voluntariamente, você pode se candidatar a ser um mentor, né? A gente tem uma parceira externa, uma empresa especializada, que identifica jovens e adultos jovens que têm interesse de ser mentorado no processo de formação de carreira. E muitas vezes nesse processo de mentoria, né, eu, por exemplo, mentorei um menino ano passado que o sonho dele era se tornar comissário de bordo. Então, nesse processo, a gente se aproxima, entende. Ele visitou o hangar da Azul, visitou o simulador de voo. Eu botei ele em contato com diversas comissárias e comissários. Eu falei, olha, você tem um sonho, mas eu acho que é legal você conversar com quem está lá para você ter certeza de que é isso mesmo que você quer. Porque assim, é um curso caro, é um curso longo, então você tem que ter certeza que é esse caminho que você quer seguir. Ele conversou com vários comissários e comissárias e ficou... não, Felipe, é isso mesmo que eu quero. É isso que eu quero. Eu falei, então, o nome dele é Luiz. Luiz, então, aplica para a Associação Voar. Quando a gente abriu o edital, aplica, pede uma bolsa para você fazer o seu curso de comissário. Entendi. E normalmente a gente privilegia mulheres, pessoas em situação de vulnerabilidade social e quem vem desse programa de mentoria. Porque, em geral, na maioria das vezes, quem entra no programa de mentoria são pessoas nessas condições de vulnerabilidade social. Então, a gente quer ajudar a emancipar essas pessoas que têm sonhos, mas que às vezes são inacessíveis por conta do preço desses cursos, né? São muito caros. Então, a Azul atua nesse sentido
para gerar essas oportunidades para essas pessoas. E aí, Felipe, a Azul promove o curso, certifica, né, a pessoa, e a questão da empregabilidade. Essa é uma parte muito interessante, porque a Azul quando, por exemplo, esse rapaz que se formou como comissário de bordo, obviamente que ele tem expectativa de trabalhar na Azul e a Azul tem expectativa de contratá-lo, mas a gente não cria nenhum tipo de vínculo. Se por acaso ele se formou piloto, se formou comissário, eu quero trabalhar na Azul, mas uma outra empresa aérea fez uma proposta melhor, por favor, Bacana. vá atrás da melhor oportunidade que você tem hoje. Mas ele teria alguma preferência Total. também em cima de algum outro candidato que vem de fora, por exemplo? De outro curso, de outra... Sim, com certeza. A Azul olha com carinho e prioriza esses alunos egressos, né? esses alunos que se formaram dentro do processo de associação voar. Ela vai abraçar também o resultado, né? Sim, então... com certeza. E é interessante para a gente, porque existe no mercado escassez de piloto, escassez de comissários, né? Principalmente porque os comissários e pilotos brasileiros são muito bem reconhecidos internacionalmente e são assediados por empresas aéreas do mundo inteiro. Então, a tendência é que eles ganhem experiência aqui no Brasil e, obviamente, vão buscar salários melhores, condições e experiências profissionais interessantes. Então, se a gente atua na base para formar esses profissionais, a gente está ajudando a manter o ciclo rodando. Exato. Aproveitar esse pessoal para que eles entrem e, além de tudo, gerando um impacto. Você imagina uma pessoa que... Impacto social muito grande, né? Exato, uma pessoa que está numa família vulnerável, com pouco dinheiro, com pouca instrução. De repente, ele rompe essa barreira através de um programa como esse e passa a estudar, e dali alguns anos ele é um comissário, depois ele viaja para o mundo inteiro, conhece outras culturas. Isso muda não só a cabeça e a vida dessa pessoa, mas muda também toda a família dela. Toda a família, com certeza, direta e indiretamente, né? E tem uma faixa etária para isso, ou isso não existe uma... Não existe existe, né? Acho, por exemplo, para ser piloto também não pode ser... Não pode ser muito... Eu não vou saber te dizer com precisão, mas assim, não existe uma regra. Você, obviamente, tem que ser maior de idade, mas não tem muito... Os critérios... Está com o exame de saúde em dia, né? Exato. Exato. Obviamente que tem todo um processo de avaliação de aptidão e tudo mais. Mas eu acho que o principal direcionador é justamente onde eu vou gerar o maior impacto social positivo possível. Então, eu vou tentar selecionar as pessoas que mais precisam, para não dar também uma oportunidade para alguém que poderia tá de alguma fazendo, forma ir né? atrás do seu próprio curso. Tá. E assim, vocês abrem um edital, então? É todo ano? Todo ano. Mais ou menos um mês, você sabe? No meio do ano. No meio do ano, para o nosso pessoal ficar atento e a gente vai colocar, enquanto a gente está falando, está passando aqui o link para você, né, o endereço para você acessar e ter todas as informações desse edital. Aliás, você que está nos assistindo, se você tem interesse em fazer parte da Associação Voar, você também pode. Se você gostou da ideia, quer contribuir para a Associação Voar, para gerar mais impacto positivo para essas pessoas e para essas comunidades, você pode acessar o site da Associação Voar, vai ficar disponível, e fazer a sua contribuição. Ela não precisa ser recorrente, você pode fazer uma vez, no mês sim, no mês não, uma vez só, todo mês, fica a critério de vocês. Ah, que bacana, eu acho que é um ótimo caminho, né? E falando ainda sobre isso, sobre a associação, aí você falou também da mentoria. Profissionais também de outras áreas que podem dar mentoria, né, pela associação para as pessoas que fazem parte ou não? Como é que é? Como funciona? Não, o processo de mentoria, a gente não está diretamente ligado à Associação Voar. O processo de mentoria ele é um processo recorrente, anual, e aí eu, funcionário, tripulante da Azul, me inscrevo, demonstro meu interesse em participar. Essa consultoria que nos atende faz a curadoria de todos os interessados. Então, a gente divulga em jornais, em revistas, nas rádios, nas regiões onde a gente atua, com foco principal aqui em Campinas, tá? Que a gente entende que é o nosso grande hub, a nossa grande
a grande cidade que nos acolhe, então a gente, de certa forma, quer devolver isso para a comunidade. Então, a gente divulga em Campinas e região, e as pessoas interessadas se inscrevem no edital de mentoria e o processo interno faz esse match, né? Bom, eu vou colocar tal pessoa, esse garoto aqui, por exemplo, o Luiz, em contato com o Felipe, tem uma plataforma específica para isso acontecer e a gente agenda as reuniões, então são várias reuniões ao longo de alguns meses, encontros presenciais, enfim, isso dependendo da agenda e da disponibilidade, tanto do mentor quanto do mentorado. Né, Mas o que eu pergunto é o seguinte, só tripulantes podem ser mentores ou outros profissionais podem ser? Não, atualmente é um programa de voluntário para os tripulantes. Para os tripulantes, entendi. E o como chama o curso, que é o da associação, é o que promove o curso de... A Associação Voar promove esses cursos todos que eu comentei. De piloto, comissário... Você falou piloto, comissário... técnico de manutenção... que é o famoso mecânico de aeronaves. De avião, né, que é uma profissão super interessante. Tem um salário muito bom para quem gosta de mexer com avião. É uma profissão muito legal. Isso vocês também dão? A gente também dá. E... técnico não é técnico de informática, mas é um especialista em informática para o mundo da aviação. Para o mundo da aviação, também é algo que a gente precisa muito e é um profissional escasso. Que bacana. Eu acho... bom, você fica me devendo, você e a Karina ficam me devendo me mandar material sobre isso para a gente ajudar a divulgar, porque eu acho assim de extrema importância. É muito interessante saber, né, que vocês mesmos, né, a própria empresa capacita, né, da melhor forma possível, já com padrão azul, né? E existe a empregabilidade no final. Então, isso é muito importante, né? Precisa ser altamente divulgado. Eu estou falando isso, não estou falando que não é divulgado, é que eu não conhecia. Estou conhecendo agora e estou achando o máximo. Afinal de contas, se a gente quer aumentar, por exemplo, o número de mulheres comandando uma cabine, eu tenho que ir lá na ponta, falar para uma garota que ela, sim, você pode ser piloto. Mas eu não tenho dinheiro. Mas a gente tem um programa que você pode aplicar. Obviamente que a gente não tem bolsas infinitas. Sim. Não, os critérios, os critérios para conceder uma bolsa, eles estão baseados justamente, é uma pessoa em situação de vulnerabilidade, ela tem de critérios onde, no final das contas, onde eu vou gerar o maior impacto social possível para a sociedade. Então, isso tem uma equipe lá dentro da Azul que cuida desse programa, que se debruça sobre isso, e é um programa muito bacana, assim. Bom, a Azul é, sem dúvida, uma referência em sustentabilidade no setor aéreo, né? E isso é um grande desafio. Quais foram os maiores obstáculos que a Azul enfrentou nesse processo e o que significa para a empresa receber o reconhecimento da ONU através, vou falar, né, da SBTI? O grande desafio dentro da aviação é, de fato, a descarbonização, porque a indústria se propõe a ser net zero, ou seja, ser carbono neutro em 2050. A Azul, lá atrás, quando ela falou assim, poxa, mas eu já tenho uma frota extremamente jovem, eu já sou eficiente, eu vou me desafiar. Eu vou ser carbono neutro em 2045, 5 anos antes do que a indústria está se propondo a fazer. É um grande desafio, mas, ao mesmo tempo, é uma grande oportunidade. Então, quando a gente submete essa estratégia, como a gente quer chegar lá para a ONU, para o SBTI, e eles entendem que legal, o que vocês estão fazendo faz sentido, está baseado na ciência, está bem fundamentado, então pode fazer e vocês vão ter o nosso endosso. Certo, né? Isso fica público no site do SBTI, com os selos da ONU lá, do Pacto Global. Beleza, vocês vão fazer e a gente tem que mandar, obviamente, relatórios anuais para eles do nosso progresso. Então, eu diria que, de fato, o grande desafio do setor é a descarbonização. E aí a gente já falou, né, da eficiência de combustível, do biocombustível, e quando a gente recebe esse reconhecimento, a gente fala, poxa, que legal, estamos no caminho certo. A gente está seguindo o que é necessário. Hoje, um dado importante, né? A Azul é a primeira empresa da América Latina a receber esse selo do SBTI e ela é a 5ª do mundo. Então, só existem outras 4 empresas aéreas no mundo
que chegaram nesse nível de maturidade de propor a sua meta e ser aprovado pelo SBT, porque de fato não é simples, é um trabalho, é um escrutínio bem rigoroso, científico, me mostra que o que você está falando aqui vai fazer sentido no futuro, como que é o processo que você vai seguir. E é um processo que dura uns 6 meses. Você submete, recebe um monte de perguntas, críticas, ajusta, recebe, manda de novo. Então é de fato algo muito sério. Eu queria voltar naquela questão que você falou da UniAzul e nas ações que vocês fazem com os funcionários, né? Internamente, de voluntariado e de outras ações. Vocês têm um projeto por exemplo, de envolver os funcionários com essas ações? Sim. Por exemplo, se eu fosse funcionária da Azul aqui em São Paulo, eu teria uma curiosidade enorme de conhecer o movimento ARA in loco, né, na Amazônia, visitar. Vocês fazem esse tipo de intercâmbio? Tem algum projeto já andando nesse sentido ou não? Temos um projeto piloto, né, para levar alguns tripulantes aqui, principalmente do corporativo, né, para conhecer a realidade do empreendedor na Amazônia, os desafios que eles enfrentam para produzir e para eles terem a dimensão da importância que é esse desconto no frete. Então, a gente, inclusive, quer que isso seja quase que um programa recorrente na Azul, né? Com a caravana para a Amazônia, todo mundo... Obviamente que muita gente quer ir, a gente não tem disponibilidade de levar todos do mesmo ano, mas como uma forma de aproximar os tripulantes do universo corporativo às iniciativas do movimento ARA na Amazônia. E assim também, a intenção é que isso se expanda para que, por exemplo, um agente de aeroporto lá de Santa Catarina, poxa, eu gostei desse negócio do movimento ARA, eu gostaria de conhecer como é que funciona. Então, fazer esses intercâmbios entre bases para disseminar esse conhecimento. Porque ele pode acabar sendo um disseminador também de ideias no seu próprio local, né? Sem dúvida. Quando ele vivencia aquilo na prática, ou vê de perto, né? Ele pode ser um grande disseminador mesmo, né? De ações, né? De ações locais. Porque a gente entende que a sustentabilidade, eu imagino que você, como professor também, né, com essa preocupação da educação que todo professor tem, que o que faz um povo ter essa consciência, né, da sustentabilidade, da ecologia, desse cuidado com a natureza, do repensar, né, dos 7 R's, né, do reusar, enfim, isso é cultural. Né? E para que ele passe a ser cultural, ele tem que ser incentivado também lá embaixo, né? Lá desde pequenininho. Né? A gente percebe que hoje, as crianças hoje têm muito mais apelo ecológico e sustentável do que a minha geração. A minha geração não tinha nenhuma. Né? A gente tem agora porque a gente percebe que, né, precisa fazer o bem, senão a gente não vai deixar muita coisa para quem ficar, né? Exato. Mas as crianças hoje já têm essa percepção, né, através da educação. Então, é uma questão de cultural e de educação mesmo. Nesse sentido, vocês têm alguma ação educativa com o passageiro também? Sim, eu digo, além da taxa, dele descobrir... vocês têm algum projeto que, assim, no dia a dia dos voos, né, que eduque esse passageiro? A gente tem um projeto e ele está crescendo. Hoje, o que a gente faz com os passageiros? Todo mês, na revista de bordo da Azul, tem pelo menos uma matéria falando de sustentabilidade, falando do movimento ARA, contando, principalmente apresentando um produtor, os seus desafios, como é que ele chegou lá, qual que é a marca dele, qual que é a intenção dele. Além disso, a gente está trabalhando com alguns parceiros, e provavelmente isso até o final vai estar disponível, para que existam dentro da... A gente sabe que a maior parte dos aviões da Azul tem televisão, né? Esse é um dos grandes diferenciais da nossa companhia, essa mídia de bordo. E nessa mídia de bordo, a gente quer colocar mini documentários e informações sobre
diversidade e inclusão, sobre sustentabilidade, sobre a importância da preservação da Amazônia, tanto com conteúdos já prontos de parceiros, e quanto com criação de conteúdo próprio, né, contando a história desse projeto para os passageiros. Eu, particularmente, sou fã de revista de avião. E a maioria, posso assim, não porque você está aqui, mas eu geralmente quando eu vou, pela Azul. E eu adoro as revistas. A primeira coisa que eu faço é correr para sentar e pegar a revista já para ler. São muito bem editadas, né? Tem matérias, tem um conteúdo bem relevante, né? Bem bacana. Felipe, para encerrar, eu gostaria de saber sobre o programa APU Zero. Legal, esse é um grande orgulho da Azul. Bom, para quem já voou de avião, provavelmente viu que na cauda do avião tem um furinho que parece um escapamento, e de fato é um escapamento. Ali dentro, nesse finalzinho do avião, tem um motorzinho que chama APU. Basicamente, em inglês, significa Auxiliary Power Unit. Em português, seria Unidade Auxiliar de Força. Para que ele serve? Quando o avião está voando, a própria turbina gera a energia elétrica necessária para as luzes de cabine, para o ar-condicionado. Quando o avião está no solo, quando ele desce, quando ele começa a taxiar, eu não tenho mais a turbina principal gerando energia para o avião. Então eu preciso ligar esse motorzinho. O problema é que esse motorzinho consome bastante combustível também. Então, quanto menos eu acessar esse motor, menos combustível extra eu vou queimar. Isso vai ser muito bom. E vai gerar um impacto também na queima de CO2. Na emissão de CO2. Na emissão. Então, como é que ele funciona? A gente trabalha junto com os aeroportos no Brasil, porque para eu não precisar ligar o APU Zero, o aeroporto tem que ter uma infraestrutura de conectar tanto energia elétrica quanto ar-condicionado no avião, para eu não precisar ligar o combustível, queimar combustível para fazer esse processo funcionar. Então, é um programa que visa eficiência de combustível e geração de impacto ambiental positivo, e, ao mesmo tempo, por conta dessa interação com os aeroportos, também fomenta o desenvolvimento da infraestrutura desses aeroportos. Do próprio aeroporto. Isso seria um investimento da companhia ou dos aeroportos? Dos dois. Dos dois. É um trabalho conjunto. Dos dois. Porque para você fazer um programa de APU Zero funcionar num aeroporto grande, por exemplo, Campinas já funciona há muitos anos, né? Mas um aeroporto que não tem e quer implementar, existe uma série de passos técnicos que precisam ser dados. E, às vezes, o aeroporto não tem esse conhecimento. E a Azul tem. Então, a Azul, junto com o aeroporto, constrói o plano, ajuda, testa e empresta equipamento, se for necessário, até que o processo fique bem estabelecido. Viracopos tem. Viracopos tem há muito Guarulhos tempo. Tem. Guarulhos. Os grandes aeroportos, em geral, têm, porque é um conforto para o passageiro também, né? Você não precisar usar... Porque até você ligar o APU, fazer o negócio funcionar, a coisa pode gerar um certo desconforto para o passageiro. Então, quanto mais rápido você tiver isso resolvido, melhor. Tá bom, Felipe. A gente, infelizmente, acabou o nosso tempo. Acho que a gente falou bastante, né, de bastante coisa. Você acha que faltou alguma coisa? Não, acho que falou bastante. Eu agradeço imensamente a sua presença no nosso podcast Gira Mundo, né, que está estreando hoje com esse super assunto, essa super pauta de sustentabilidade, junto com o Felipe Alvarez, que é o gerente de sustentabilidade da Azul Linhas Aéreas, e veio nos prestigiar hoje com a nossa estreia aqui do podcast, da nossa coluna do Jornal Diário Campineiro. Todos os endereços vão aparecer, estão aparecendo ou já apareceram aí na sua tela, você pode acessar para conhecer mais, para ver esse material sobre essas informações que a gente deu, sobre os projetos, principalmente o Movimento ARA, que foi o que fez o Felipe vir aqui, mas a gente acaba, lógico, estendendo outros assuntos e conhecendo um pouco mais. E foi muito bacana conhecer um pouco mais mesmo da história da Azul e saber que vocês têm essa preocupação e todo um setor, né, uma logística inteira voltada só para a sustentabilidade. Parabéns, Felipe. Obrigado. Parabéns para a Azul. Parabéns para você que está aí nos assistindo. E até o nosso próximo Giramundo.